Casa 8. Essa é uma das casas de Marte e também a casa de Plutão. A linguagem falada aqui é Escorpião. Essa é uma casa misteriosa. Seu acesso é restrito e necessita autorização. Então, a casa de número 8, a casa de Escorpião, que é a casa de Marte, e também a casa de Plutão. Porque Marte é o regente clássico de Escorpião e Plutão é o regente moderno, né? Então, quando a gente está falando de casa 8, a gente vai precisar olhar aonde se encontra o nosso Marte e também aonde se encontra o nosso Plutão. Porque são eles que dão a base da nossa casa 8, tá? Claro que quando a gente está falando, então, de regente clássico e regente moderno, o clássico é isso, ele é o clássico. Então, quando eu quero entender a base da base, eu preciso ir para o clássico. Então, no caso da casa 8, aonde se encontra o meu Marte, em que casa ele se encontra, que signo ele se encontra. O Plutão, nesse caso aqui, ele vai falar sobre como que a casa 8 se moderniza, como que ela se atualiza. Mas se eu, digamos, olho para minha casa 8 e entendo que eu tô desconectado dela, o que eu quero entender melhor como que ela é constituída, Marte. Em primeiro plano é Marte, é o chão do chão. Depois eu vou olhar o Plutão. Então, a casa 8, ela é uma casa misteriosa, porque é a casa da nossa intimidade. Ela não é uma casa que está aberta, que está exposta. E para adentrar na casa 8, eu preciso de autorização, e é por isso que a casa 8 vem na sequência da casa 7. Porque na casa 7 eu estabeleço um laço com o outro, um laço de confiança com o outro. E somente assim esse outro adentra na minha casa 8. Sendo a casa 8 uma casa que envolve intimidade, e aí é isso, assim como a casa 7, ela tá falando do outro em todos os níveis, não somente a nível afetivo, a casa 8 também, ela tá falando da nossa intimidade em todos os níveis, né? Sobre aquilo que eu compartilho de íntimo com as pessoas com as quais eu me relaciono. E se a minha casa 8, se eu ficar com a sensação de que a minha casa 8, ela tá muito exposta, ou eu tenho a sensação que esse outro não entra pela 7 na 8, de um certo modo, isso é ilusório. Porque a intimidade da casa 8, a intimidade da intimidade da casa 8, ela só é acessada por meio da casa 7. Assim como qualquer outra casa do mapa. Eu só chego na casa 2 por meio da casa 1, eu só chego na 3 por meio da 2. Por uma questão de constituição, da nossa constituição. Então, isso é interessante da gente entrar em contato. Provavelmente, naquelas situações em que eu me sinto desconfortável, daqui a pouco em falando determinados assuntos com determinada pessoa, ou estando em situações, é porque essa pessoa, ela não veio aqui da casa 7 para 8. Pode ser que ela tenha chegado de uma outra maneira e aí vai gerar desconforto.
vai gerar desconforto. Então, a casa 8 e os planetas que eu tenho dentro da casa 8, para eu acessar esses planetas, para eu acessar os assuntos desses planetas, é muito mais facilitado na troca íntima com o outro. Não somente eu vou acessar isso comigo mesma, mas tudo que envolve o lado externo do mapa é muito mais facilitado de eu acessar quando tem troca, quando tem o outro envolvido. Então, quanto mais eu entro em intimidade comigo, né? Então, vamos voltar aqui para casa 7. Quanto mais eu tenho um laço estabelecido, ou quantos laços com quantas pessoas, enfim, né? Aqui a questão é que os laços que eu estabeleço com as pessoas, eles vão gerando espaço para que haja um aprofundamento íntimo. E aí, se eu tenho planetas aqui dentro da casa 8, esses planetas, eles vão ser mais acessados, mais conhecidos de maneira mais profunda por meio de relações de intimidade com o outro. Seja alguém da minha área afetiva, seja... Não importa. Seja a nível profissional, seja a nível de amizade, de família. É eu e o outro. Sua porta de entrada da casa 8 é protegida com a nossa senha particular. E uma vez dentro desse local, não é possível sair do mesmo modo que se entrou. Essa é uma casa de transformação. Então, o signo que abre a nossa casa 8, que rege a nossa casa 8, e o planeta correspondente, então no meu caso aqui, o signo que rege a minha casa 8 é Mercúrio, e o planeta regente aqui, aliás, o signo que rege é Virgem, e o planeta regente é Mercúrio. Então, para adentrar na minha casa 8, é por meio de Mercúrio e Virgem. São eles que estão ali na porta dessa casa, recebendo quem vem aqui da casa 7. Então, como que o signo que rege a minha casa 8, como que ele fiscaliza? Como que ele fiscaliza aqui essa entrada na casa 8? Porque a casa 8 é isso, ela é uma casa de transformações. Não é possível sair dessa casa do mesmo modo que se entra. Por isso que ela é uma casa misteriosa. Porque dentro da casa 8, ela é uma casa arriscada, no melhor dos sentidos. Sim, porque a casa 8 é eu em contato com uma profundidade minha e do outro que eu não tenho como sair como se nada tivesse acontecido de dentro da casa 8. Para eu dar sequência e vir para casa 9, né, e dar sequência aqui, é a partir da 8.
Então, depois a gente vai ver a casa 9, é uma casa de mais expansão. Para eu expandir, primeiro eu preciso me aprofundar. Eu preciso entrar em intimidade, eu preciso me abrir comigo mesmo, primeiramente. A casa 8 é onde eu abro ângulos meus que eu não costumo abrir fora desse local. Por isso, é uma casa de intimidade. Porque os ângulos que existem aqui, meus e do outro. E aí, como que eu vou me expandir lá na casa 9 se eu não tiver liberdade para abrir os meus próprios ângulos? E eu posso fazer isso sem o outro. Mas quando tem o outro, isso fica mais facilitado. Mas é possível, sim. A gente sempre está em acesso de todas as casas, independente do outro. Mas com o outro, isso fica facilitado. Mortes e renascimentos. Reciclagem e ressignificação de tudo aquilo que não tem mais serventia e pode virar adubo para o que está por vir. Tudo o que é dito e feito aqui permanece aqui, pois não existe fora daqui. Não há como invadi-la. A casa 8. Suas 4 paredes são claras e indestrutíveis. É um local de discrição e intimidade. Um espaço seguro para expor quem somos por completo. Então, a casa 8 é isso. Ela é uma casa que ela não tá aparente. Ela naturalmente não está aparente. E se ela estiver aparente, é uma pintura dela, mas não é ela de fato. Porque a casa 8, de fato, só é acessada por meio da casa 7. Então, tudo aquilo que não tem serventia e pode virar adubo para o que está por vir. A casa 8, ela tem uma função de reciclar. Ela tem uma função de eu expor pensamentos, ângulos, que quando eu coloco, quando eu abro, quando eu exponho, eu dou espaço para mim mesma olhar e ver, nossa, isso aqui não faz mais sentido para mim, não faz mais sentido esse tipo de pensamento, não faz mais sentido esse viés, não faz mais sentido esse ângulo. Mas é um ângulo, mas ele não tá mais fazendo sentido. Como que eu posso reaproveitar isso aqui? O que eu posso fazer com isso que já não tem mais serventia para mim? Bom, isso vai me embasando, isso vai me dando conhecimento sobre eu mesma, isso vai adubando a minha terra. Casa de Escorpião faz eixo com a casa 2, casa de Touro. Vai adubando a minha terra, vai molhando ela, vai deixando ela fértil. O que aduba a terra? A gente aduba a terra com resíduos orgânicos, com aquilo que teoricamente não tem mais serventia. Mas para a terra, sim, porque é vivo. É vivo.
E aí é isso, os nossos pensamentos, crenças, palavras, não tem como a casa 8 vai dizer assim, não tem fora. Como que vai jogar fora? Vai jogar no lixo. Mas que lixo? Então a casa 8 ela vai dizer, não, isso aqui vai virar adubo. Isso aqui, a casa 8 ela vai fazer isso. Lixo, isso aqui não é lixo, isso aqui é adubo para nossa terra ficar fértil. Essa é a função da casa de Escorpião. E isso só é possível quando eu me abro para botar para fora isso que pode às vezes estar ali me incomodando. Ela vai demandar essa abertura comigo mesma de, não, isso aqui, se não tem mais serventia a nível de eu criar algo a partir disso, isso vai adubar o meu chão para que eu possa ter um chão fértil para criar coisas novas. Então, tudo que é dito e feito aqui permanece aqui, pois não existe fora daqui. Tudo que acontece na intimidade da casa 8 se transforma ali mesmo. E aí é isso, a casa 8 ela tem muito essa questão da privacidade, das quatro paredes. Por isso que ela se segue a partir das 7. E aí, os planetas que estão dentro da 8 são eles que vão auxiliando a gente a transformar, reciclar, expor, trazer novas perspectivas. E a casa 8, ela consegue, o que entra na casa 8, ela consegue encontrar, porque a casa 8 ela é como se ela fosse o fundo do oceano. Então ela consegue encontrar raridades dentro de todos aqueles ângulos, pensamentos e coisas às vezes que parecem confusas, mas o que tem de... O que tem... Qual é a pérola que tem ali? Qual é a preciosidade que tem aí? E que às vezes para aquilo ser exposto, eu preciso limpar o que tem em volta, eu preciso tirar camadas e camadas e camadas, por isso que é a casa da intimidade. Porque ela vai tirando as camadas. Então, os planetas se a gente tem planetas na 8, né? No meu caso, eu tenho Vênus e Mercúrio. Esses planetas são eles que vão auxiliando a retirar essas camadas. Então, qual é a postura de uma Vênus dentro da casa 8? Como que ela retira essas camadas? Em Libra, Mercúrio, como que ele retira? Que tipo de camada? Mercúrio está falando do mental, Vênus está falando de questões mais afetivas. Então, de que assuntos essas camadas são mais compostas? O que vai me instigar a querer me abrir? Que assuntos eu gosto de abrir, de investigar, de tirar camadas, de me aprofundar? O signo que rege aqui a casa 8, os planetas dentro da 8, eles vão me contando mais e mais sobre isso. E os planetas contidos na 8 e o planeta regente, no meu caso, o meu planeta regente da 8, que é regida por Virgem, é Mercúrio, que tá dentro da 8. Né? Mas se ele não tivesse, né? Mercúrio, então o regente da 8, são planetas que a gente vai se aprofundar muito nesses planetas. A gente vai querer investigar mais sobre o comportamento, sobre a postura dos planetas, das áreas que esses planetas regem dentro do nosso mapa. E aí, as casas onde se encontram os regentes originais da casa 8, então Plutão e Marte.
vão ser áreas da nossa vida que a gente vai também gostar de aprofundar, vai querer entrar em intimidade, vai gostar de ter vai ser instigado a querer se aprofundar nos assuntos dessas casas. É isso.